Tá preparado para o que nós vamos viver agora nessa noite ou nessa manhã? Amém? Finalizaremos agora a nossa série de mensagens que tem nos acompanhado aí nas últimas semanas. Cartas de Deus. Quero ver quantas cartas do Senhor estão aqui prontas para serem enviadas. Porque carta de Deus mesmo é carta que está em movimento, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E a mensagem de hoje vem como uma resposta àquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações nas últimas semanas. Hoje é dia de você sair dizendo ao Senhor: eis-me aqui para fazer além daquilo que eu tenho feito. Eis-me aqui para fazer tua vontade, não a minha. Eis-me aqui para fazer do seu jeito, não do meu. Para sair da minha zona de conforto e fazer em nome do Senhor. Você está preparado para isso? Quero que você prepare o seu coração como um ambiente preparado para essa resposta. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Comunique a Ele aquilo que você tem compreendido em revelação da parte de Deus sobre quem é você nas mãos do Senhor. O que Ele já depositou em você. Aquilo que você carrega e aquilo que Ele aguarda para que você derrame sobre as pessoas que estão ao seu redor. Jesus, Jesus, nós te amamos, Senhor. Quando o Senhor vem sobre nós, quando o Senhor nos mostra quem somos, quando o Senhor nos mostra o que espera de nós, não existe resposta diferente. Eu oro para que no coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã venha esse mesmo nível de revelação, de compreensão e convicção. A convicção do verdadeiro evangelho, a convicção do verdadeiro propósito, a quebra de pensamentos egocêntricos e realmente mentes abertas para entender o que vem do céu para nós, aquilo que nós realmente devemos realizar aqui na terra. Um senso de responsabilidade como cristãos, que não pertence só àqueles que são profetas, pastores, mas sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Entendendo que todos nós somos cartas enviadas na direção dos perdidos. Derrama sobre nós nessa manhã, Jesus, uma santa inconformação. Traz de volta, Senhor, o amor aos perdidos, sobre aqueles que já não pensavam nisso há semanas, meses, talvez anos. Aqueles que já estavam acostumados em sua religião, confortáveis em fazer as mesmas coisas sempre. Traz de volta, Senhor, de volta ao centro daquilo que o Senhor nos pediu para fazer, a grande comissão. Traz um senso de responsabilidade, de consciência. Nos mostra aqueles que estão perdidos e que estão ao nosso redor. Nos coloque em movimento. Poder o Senhor já derramou sobre nós. Nas últimas semanas temos recebido tanto de Deus. Do teu poder nós sabemos que temos acesso. E que nessa manhã, Pai, de forma muito simples, haja uma resposta do teu povo na direção do Senhor. Que eu nessa manhã, Senhor, não fale nada além daquilo que o Senhor quer que eu fale. Que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, que eles saibam que isso não é manipulação de liderança, nada disso. Que eles saiam daqui com uma consciência deles, eles e Deus, sobre o grande chamado, sobre aquilo que eles devem fazer e sobre essa inconformação em se lembrar de quantos perdidos ainda há em Araçatuba, de quantas pessoas não conhecem o poder transformador de Cristo, ainda precisam da esperança sobre suas vidas e só aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Que haja mesmo nessa manhã, Senhor, um inundar da tua presença tão grande que coloque em movimento os teus filhos mais uma vez. Eu oro por um chacoalhar, Senhor, daqueles que estão confortáveis, daqueles que estão apáticos, frios espiritualmente, que saiam daqui queimando de amor, queimando de amor por perdidos, não só de amor por aquilo que eles vivem com o Senhor no secreto, mas por aquilo que aqueles ainda precisam viver. Nos leva, Senhor, de volta a refletir, a pensar e a trabalhar naquilo que o Senhor aguarda de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós somos carta, nós somos carta. Aleluia. Somos carta, querida. Amém?
Somos carta. Você aí na sua casa, onde você está, no estado em que você está inserido, no país em que você está inserido, você é carta de Deus aí. Nas últimas semanas nós temos falado repetitivamente sobre isso. É importante lembrarmos sobre isso. Que somos carta. Nos lembrar daquilo que estamos carregando. Nos lembrar o que estamos comunicando sobre Deus, sobre o Cristo aonde nós vamos. Mais do que tudo, a vida cristã é sobre o testemunho que nós damos, aquilo que nós revelamos sobre Cristo aonde nós estamos inseridos. Temos pensado, refletido sobre isso. Na semana passada, um domingo de receber do poder de Deus. De entender que só podemos fazer o que fomos chamados a fazer por causa do poder dele em nós. Não é na nossa força, não é na nossa capacitação, não é por sabedoria humana, é pela manifestação do poder de Deus, para que todos vejam e falem, essa mensagem vem do céu. Essa mensagem tem cheiro de Deus, tem essência de Deus, sobre a fragrância de Deus. É isso que eu quero para a minha vida. O manifestar dos dons e do poder de Deus vem para confirmar que a mensagem que carregamos, ela é genuína, ela vem de Deus, ela vem do céu. Entendemos que o poder de Deus não é só para falar, olha como nós somos cheios, olha como tem algo especial em mim quando eu oro em línguas. Não, nós entendemos que poder de Deus é capacitação para trabalhar. Você pode falar isso comigo? Diga assim, o poder de Deus é capacitação para trabalhar. Para colocar em prática, querido. Para derramar na vida de quem está do seu lado. Não só na igreja. A manifestação do poder de Deus não é só quando estamos reunidos, não é só para poder profetizar um na vida do outro. É quando saímos das quatro paredes. Por isso que eu preciso que você ore ao Senhor. Para que coloque algo dentro de você aí para os próximos dias, anos, que nunca se apague em nome de Jesus. Que precisa queimar e voltar o seu olhar para os perdidos. Isso não é coisa de quem está no primeiro amor. Eu escutava muito isso na minha adolescência, sabia? E como alguém que nasceu na igreja, eu ficava meio... Eu falava assim, cara, mas já ouviu falar sobre isso, o tal do primeiro amor? Ah, a pessoa acabou de se converter, então ela está naquele primeiro amor, Zé. Então ela quer falar de Jesus para todo mundo, porque aquilo é novidade para ela, aquilo que ela está vivendo agora com Deus. Quer falar do testemunho dela para todo mundo. E eu falava assim, gente, meu primeiro amor, eu tinha o quê? 11 anos? O que eu sabia? Eu ficava me perguntando, o que é isso de primeiro amor? Será que eu perdi o primeiro amor? E a gente tem disso, de achar que primeiro amor... Que falar com empolgação, com amor, é coisa de gente que acabou de se converter, coisa de gente que está sendo chamado por Deus agora. Sabe, eu quero ler para você um texto da palavra de Deus, de Isaías. Conhece o profeta Isaías? No capítulo 6 do livro de Isaías, diz que ali acontece um chamado para ele. Mas não é um chamado de primeiro amor, ele já era o profeta, amém? Já era o profeta Isaías. Mas sabe o que acontece aqui quando há, da parte de Deus, uma revelação especial sobre a vida dele? Há meio que um reposicionar daquilo que ele havia sido chamado para fazer. Há um novo nível daquilo que é revelado para ele e que ele aceita da parte de Deus em fazer. Ei, crente, que conhece o Senhor há muito tempo, para de falar que primeiro amor e trabalhar para o Senhor e testemunhar Jesus é coisa de quem chegou agora. Que realmente nessa manhã você tenha uma experiência como a de Isaías, a fim de te trazer uma revelação daquilo que o Senhor realmente espera de você, e isso possa te reposicionar em um novo nível de correspondência àquilo que Ele tem te chamado a ser e fazer. Isaías 6, o texto diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. E ele fala sobre toda a visão que ele recebe da parte de Deus. E no versículo 5 diz, ao som... Então eu gritei, diz o profeta, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No versículo 8, o profeta diz: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então ele responde: eis-me aqui, envia-me. Você pode ler esse versículo comigo? Versículo 8 está projetado aí para você. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Querido, Deus não trouxe revelação ali para Isaías só para impressioná-lo. Deixa eu te dizer, Deus não precisa te impressionar com uma palavra a cada domingo a fim de que você permaneça crente, a fim de que você permaneça na igreja Amor e Cuidado. Vamos ver o que Deus separou para mim nesse domingo, para ver se eu continuo cultuando esse Deus. É assim na sua vida? Não, Ele não precisa te impressionar. Mas a revelação dele sobre as nossas vidas vem muitas vezes para nos reposicionar. Novos níveis de revelação trazem novos níveis de convicção sobre aquilo que precisamos fazer. Eu não sei você, mas é assim na minha vida. O Senhor, Ele já fez tudo por mim, Ele já se entregou, Ele... Não preciso de novas experiências e de novas revelações para ser impressionada por Ele, a fim de que eu continue a cultuá-lo até o fim da minha vida. Esse compromisso eu já fiz. Esse compromisso você já fez, querido. Mas acontece que a cada vez que nós vamos nos aproximando e intensificando o nosso relacionamento com Ele, buscando novos níveis de revelação, estamos buscando novos níveis de intimidade, novos níveis de responsabilidade, a fim de que possamos trabalhar por Ele, nos reposicionar aonde Ele quer que trabalhemos. Entende por que o poder de Deus vem? Para nos capacitar para trabalhar. O profeta Isaías já era profeta, mas quando vem uma revelação especial sobre a vida dele, quando os céus se abrem, quando ele revela a grandiosidade dele ao profeta Isaías, ele cai em si sobre quem ele verdadeiramente era. Ai de mim, eu estou perdido. Olha a grandiosidade desse Deus. Olha aquilo que Ele precisa que eu faça. Eu preciso de mais poder para responder a Ele. Pode me enviar, eu estou aqui, o Senhor pode contar comigo. Mas eu preciso de uma consciência de quem eu sou, aonde eu estou posicionado. E eu não sei se você está entendendo, querido, mas é para isso o seu mergulhar. O seu eis-me aqui hoje, a sua resposta ao Senhor hoje, querido. É por uma nova revelação, é por aquilo que Ele está mostrando para você nos últimos dias. Já se sentiu como se Deus estivesse num período meio que te provocando para algo novo? Geralmente são períodos de grande desconforto. Parece que o lugar em que você estava acostumado já está estranho. E o Senhor começa a te mostrar novas coisas e parece que Ele pega uma mensagem ao teu coração e Ele começa a repeti-la, Ele começa a bater do mesmo jeito. Então você vem na igreja, você escuta algo, mas durante a semana na internet parece que você escuta de novo a mesma coisa. Aí vem um amigo manda para você uma mensagem, parece que é a mesma coisa. Parece que o Senhor está tentando confirmar a você que é um novo tempo, um novo momento, algo profético acontecendo em sua vida. Eu não sei, mas parece que o Senhor vem repetindo, vem insistindo essa mensagem. Essa consciência, o poder de Deus para poder fazer e ver a igreja em movimento. É uma experiência sua com Deus, mas é o que eu disse na semana passada. Eu sinto que é algo que o Senhor tem derramado no coletivo sobre a igreja Amor e Cuidado. E só não vai acessar quem deixar passar. Os céus estão abertos. Você está no lugar de céus abertos. Eu creio que você pode ter uma experiência especial com o Senhor aqui. Mas tenha certeza que você não vem aqui prestar culto ao Senhor só para ser impressionado. Nem por homens, nem por Deus. Você vem para receber um novo nível de revelação. De quem Ele é, de quem você é. E o que Ele espera que você faça com o poder que Ele tem te dado. E esse poder que Ele tem te dado é para que você responda: eis-me aqui, pode contar comigo, Senhor Jesus. É para isso, querido. Toda a capacitação que você tem recebido, todos os depósitos espirituais que você tem recebido, é para colocar em prática.
Não é para postar que mais uma vez você veio ao culto. É para aquilo que você recebe, você tem que de alguma maneira direcionar a alcançar os perdidos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não sei você, mas o que era para ser uma série de mensagens muito com tema comum, normal, né, Zé? Carta de Deus. Eu estou aqui com uma mensagem para ser enviada ao mundo. Eu não sei você na sua célula, mas na minha célula, cada quarta-feira é uma crise existencial que nós estamos enfrentando e conversando, dizendo, nossa, a gente tem que se converter de novo, a gente não é crente certo. Nós temos conversado sobre isso. Quando foi, em que momento nos perdemos? Em que momento esse eis-me aqui virou só uma música que nós entoamos no culto e nós esquecemos de colocar em prática? Eu estou vendo a Ananda aqui, ela está na minha cela agora. Ela tem visto, a cada semana a gente fica lá, cara, em que momento foi que eu comecei a viver o evangelho só para mim? E esqueci que o evangelho é sobre os perdidos. A palavra de Deus diz, eu já vou chegar lá. Mas o que a gente entende é que aqueles que não conhecem a Jesus, não é que eles serão condenados, eles já estão condenados em seus pecados, assim como você era. Mas agora você não é mais, amém, aleluia. E agora é agora que o evangelho começa a ficar confortável na cadeira. Agora que começa a ficar confortável vir ao culto aos domingos, eu pego a minha bênção, amém. Como eu sou um filho amado de Deus e eu volto para casa. E que Jesus na minha casa o quê? Que eu vou sair da minha zona de conforto e na casa de alguém falar de Jesus. A pessoa que quiser de Jesus, que procure, né? Deixa ela na liberdade dela. Mas a gente vem aprendendo nas últimas semanas. Um grande banquete, vão e insistam para que conheçam, para que saibam. Deixa eles pelo menos saberem que existe um banquete pronto. Existe uma mesa que foi preparada para que todos pudessem se assentar. Pelo menos deixem saber que existe um banquete esperando por eles, que eles são amados, que eles são preciosos, que existe saída. Deixe que saibam, falem, abram a boca com sua vida, com o que for, mas falem, que saibam, tem lugar na mesa para eles. Tem que deixar saber. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão a mensagem se não há quem esteja falando sobre essa mensagem? As experiências reais que eles vão viver com Cristo depende da sua resposta. A resposta que você deu um dia ao Senhor foi porque alguém se movimentou, alguém foi carta de Deus na sua vida. Foi por isso que eu te fiz lembrar disso no começo. Alguém foi carta de Deus na sua vida. Agora você pode ser carta de Deus na vida de muitos outros. Para de querer só o vinde a mim, vinde a mim. Minha avó que costumava falar isso. Tem gente que é muito vinde a mim. Não, faz você por mim, ora você por mim, derrama você na minha vida. Não, eu preciso de mais bênção. Vem aqui, ora e prega você para que eu possa receber. E cadê o você ir? Cadê o você ser enviado? Cadê o você derramar sobre a vida de alguém? Larga de ser crente e vinde a mim, irmão, em nome de Jesus, misericórdia. O Senhor tem derramado uma unção sobre a sua vida que é para cumprir a missão, é para colocar em prática. É para isso que Ele tem derramado sobre a sua vida. Vocês não têm, às vezes vocês não têm ideia daquilo que nós vivemos aqui como igreja Amor e Cuidado. É um privilégio ser igreja Amor e Cuidado, você não tem ideia. Você não tem ideia no Brasil o que é ser igreja Amor e Cuidado. O privilégio que é. Daquilo que você tem recebido. O que você tem sido capacitado pelo Senhor. As ferramentas que têm sido colocadas à sua disposição. Tudo aquilo que vem sido proporcionado pelo Senhor a partir desta igreja, da liderança dessa igreja. O que dizer da mentoria que nós tivemos sábado, irmão? De graça. De graça, sim, de graça. De graça que o bispo fica aqui, dias e pesquisa e faz. Só o PDF que ele disponibilizou para quem estava aqui tinha mais de 30 páginas. Mas esse é o PDF resumido para você acompanhar o que ele está dizendo. Aí você imagina o tempo, a dedicação, todo o material. Tudo isso é o que? É capacitação
para os outros, por amor. Por quê? Porque sabemos que para fazer uma grande obra é necessário uma grande capacitação. Então, querido, não se perca no que está acontecendo. Atente-se, tenha convicção, consciência. Eu estou sendo grandemente capacitado em sabedoria, em palavra, em conhecimento, e da parte de Deus não lhe falta céus abertos, porque o Espírito Santo, Ele é o dono dessa igreja, Ele habita aqui. Então, você pode ter assim experiências e conhecimento da parte do poder de Deus de forma infinita. Tudo isso é capacitação para quê? Para que você se coloque em movimento e faça. Nós temos, querido, declarado: Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem amor e cuidado. E nós já temos falado isso há quantos anos, gente? Alguns anos. Nós temos falado isso há alguns anos. E eu amo que quando nós fazemos orações sinceras ao Senhor, Ele responde. Vocês querem que eu faça algo grande a partir de vocês? Amém, eu farei. E a gente orando: Senhor, o que o Senhor for fazer, não faça sem amor e cuidado. Aleluia. E temos clamado. Ele fala: então eu vou dar capacitação para vocês, porque é algo grande que eu estou fazendo nessa geração. Então eu vou mostrar para vocês onde estão os perdidos. Então eu vou mostrar para vocês as partes feias da cidade que precisa de que vocês vão e demonstrem amor. Pode ser. E aí começam a chegar tantas coisas. E aí o trabalho começa a aumentar. Aí a carga começa a aumentar. A responsabilidade começa a aumentar. Mas é para isso que temos recebido capacitação e poder. Então essa não é a hora que você se acovarda e senta na cadeira. Essa é a hora que você se levanta e começa a colocar em prática o que de Deus tem recebido. Eis-me aqui, Senhor. Eu posso ver, há uma nova revelação e há uma convicção em meu coração. E eu tenho da parte de Deus tudo o que preciso para colocar em prática. Então vamos. A resposta, a única resposta certa, depois de uma série de mensagens como essa, querido: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Quem sou eu para dizer ao Senhor: não irei? Quem sou eu para dizer ao Senhor: envie outro? Essa responsabilidade é demais para mim. Eu só quero o vinde a mim, eu não quero ir. Querido, custa mais caro dizer não, né, Zé? Sim, carregar a cruz é pesado. Lucas 9:23 fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então sim, não vai ser um caminho fácil. Seguir o caminho de Cristo é desafiador, sim, mas não há caminho com maior desfrute, com maior delícia do que seguir a Cristo, do que responder positivamente ao que Ele nos tem pedido. Essa é a melhor resposta. Senhor, pode me enviar, eis-me aqui. Se o Senhor está dizendo que quer usar a mim, pobre pecadora que sou, quem sou eu para falar que o Senhor não sabe o que está fazendo? Quem sou eu? Apenas o vaso nas mãos do oleiro para falar: Senhor, faz outro vaso aí que eu não... Ele formou, Ele sabe aquilo que você suporta, aquilo que você pode fazer. Ele sabe a finalidade do vaso que Ele mesmo fez. Ele sabe para que é, para que Ele vai usar. Então Ele sabe onde te posicionar. Talvez você, como Isaías, também tenha tido várias experiências com o Senhor. Já viu milagre, recebeu presença e promessa de Deus. E eu quero te perguntar: o que você tem feito com o que você tem recebido? O que você tem feito com a capacitação intelectual, com o conhecimento mesmo que você tem recebido? Em sabedoria e discernimento que você tem recebido em relacionamento com o Senhor e poder de Deus. O que você tem feito com o que você tem recebido e experimentado com Ele? Eu quero rapidamente trazer 3 pontos aqui para que você possa entender esse eis-me aqui, envia-me. Em primeiro lugar, querido, se posicione com coragem. Com coragem. Marcos 8:38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E quem nasceu na igreja tem medo desse versículo. Quem era adolescente ouviu esse versículo. Se você se envergonhar de Jesus na sua escola, o Senhor vai se envergonhar de você quando você chegar no céu. Quem nunca ouviu esse versículo? E falar boa da verdade, nós estamos numa geração, queridos,
em que realmente a autoimagem importa muito. Todo mundo tem medo de ser cancelado, todo mundo tem medo de falar alguma posição, alguma opinião e perder a amizade, parar de ser benquisto no trabalho. Você tem medo porque o seu chefe tem um posicionamento diferente, e aí o que você posta na rede social, sua pessoal, você tem medo de sofrer uma retaliação. Então a gente começa a pensar, o que será que vale mais para mim aqui? A minha imagem, aquilo que eu comunico no meu Instagram, nas minhas redes sociais, aquilo que é aesthetic, aquilo que é bonitinho de postar, ou o meu amor por Cristo e o que eu tenho entendido. Ele tem me capacitado para algo. Mas, quer saber? Deixa eu ficar na minha. Eu não sei se eu estou preparado para ser retalhado sobre isso. É muito fácil a gente olhar pessoas que estão vivendo grandes coisas com o Senhor. E às vezes eu me pego olhando algumas pastoras, algumas mulheres. A gente sempre se inspira em tanta gente. Eu fico olhando e falo, amém, Senhor, olha isso. Olha o alcance, olha como tem sido usado por Deus. Aí a gente tem que pensar, deve estar pagando um grande preço. Não dá para você viver grandes coisas com o Senhor. O eis-me aqui, pode me usar. Sem se entregar, sem entregar o que você quer manter da sua autoimagem. Ela pertence a Deus, deixe que Ele faça com ela o que Ele quiser. Posicione-se com coragem, sem medo. O que vale mais para você? Eu tenho vergonha. Eu tenho medo. Querido, teu posicionamento revela o que você verdadeiramente valoriza. Guarde isso. O seu posicionamento revela o que de fato você valoriza. A si mesmo ou a Cristo. Ou a Cristo. Como é possível a gente ter vergonha de algo que é tão lindo, que é tão belo, que é tão puro? Como ter vergonha de algo que nos resgatou? Como ter vergonha de algo que trouxe esperança para a tua vida, para o teu casamento? Como ter vergonha de algo que foi restaurado? Então se posicione com coragem. A sua postura aqui na terra vai determinar a tua recepção na eternidade. Isso é verdade. Se a palavra falou, está falado, querido. Se alguém se envergonhar de mim aqui na terra, então o Filho do Homem se envergonhará dele. Romanos 1, 16, 17, o texto diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então se você se envergonha do Evangelho diante dos homens, é porque valoriza mais a opinião dos homens do que a palavra de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, não deixe a vergonha paralisar aquilo que o Espírito Santo quer liberar a partir de você. Seja cheio do Espírito Santo, Ele lança fora todo medo. Falo isso como uma pessoa que vem todos os dias vencendo o espírito do medo. E quando o espírito do medo quer me paralisar, eu começo a acessar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo lança fora todo medo. Eu falo para Ele, Espírito Santo, me possua, porque se ficar uma fresta minha aqui, essa fresta minha vai me paralisar naquilo que o Senhor quer mover e fazer. Não há um dia que eu vá pregar, que eu vá pegar o microfone na mão, que eu não fique uns bons minutos orando em língua, às vezes até o momento em que eu vou entrar aqui. Eu fico esperando o pessoal do louvor se afastar e eu estou orando em línguas. Aprendi isso com a sua esposa, pastor Zé. Ela que me ensinou isso uma vez. Quando eu era do Ministério de Louvor, ficava eu e ela, a gente era as duas que ficavam morrendo de medo. Ficava jogando, não, faz você essa música, não, faz você, não, faz você, não, faz você, eu não vou fazer. E a gente ficava se incentivando em poder de Deus para sermos ativadas em ousadia, porque morríamos de medo, de exposição, de fazer, de ir à frente, a vergonha que nos paralisa. E ela falou, cara, sabe o que eu aprendi? Quando a gente começa a orar em línguas, a gente, sabe, a cabeça fica quieta, porque a gente é só o Espírito Santo agindo, a mente fica infrutífera, então vamos orar em línguas. A gente vai orando e então o Espírito Santo vai fazendo, e eu faço isso o tempo todo, porque se eu permitir, é uma fresta, é um momento, é um milésimo de segundo, o medo vem, invade, eu me paraliso, e a hora que você vê, você já está se afastando daquilo que o Senhor te pediu para fazer.
Então pare de deixar que a vergonha te paralise e permita que o Espírito Santo e o poder dele te reposicione aonde ele quer que você esteja. Atos 4, 18 a 20. Eles estavam ali, Pedro e João, sendo censurados sobre compartilhar. E no versículo 19, eles começam a responder: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A mensagem que eles carregavam, a partir do poder que eles experimentavam dia a dia com o Senhor, aquilo os preenchia de tal maneira que eles falavam: você está se ouvindo, Senhor? Você aí falando para eu parar de falar do poder de Deus? Se tem cabimento eu desobedecer o meu Deus e obedecer a você? Eu não posso parar de falar daquilo que eu vi, vivi, ouvi da parte de Deus. Não tem cabimento você querer me calar. Esse era o nível de ousadia que eles caminhavam. Hoje, se alguém fala pra gente parar de falar, se alguém começa a ter uma opinião contrária à nossa na rede social, a gente já fica todo: ai meu Deus. A nossa posição tem que ser: vê se tem cabimento esse ser humano querendo me calar. Daquilo que eu tenho vivido e experimentado com Deus, aquilo que Ele tem resgatado a minha alma. Vê se tem cabimento eu me calar e não falar para todos dessa geração que há salvação, há caminho, há esperança, há alegria. Tem propósito para a sua vida. Não acabou, não é o fim. Vê se tem cabimento você se calar por vergonha, por querer preservar a autoimagem com medo de ser cancelado. Posicione-se com coragem. Foi para isso que o Senhor te chamou. Entenda que você é a voz que alguém precisa. Você é a voz que alguém precisa. Romanos 10, 14, 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que eles nem ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escritos: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você é a voz que alguém precisa. Você é a voz que alguém precisa. Alguém já num dia chegou assim pra você pra falar alguma coisa? Olha, não sei se faz sentido. Não queria nem te incomodar, mas estava sentindo de fazer isso por você. Estava sentindo de liberar uma palavra. Você fala: nossa, era tudo que eu precisava. E quantas vezes você recebe da parte de Deus uma palavra, uma direção, por vergonha não o faz. E você era a voz que aquela pessoa precisava naquele dia. Olha que interessante, de novo, outra experiência que eu tenho com a Jaque, esposa do pastor Zé. No Empoderadas, esse ano, quem estava no Empoderadas ouviu esse testemunho. No Empoderadas, esse ano, nós estávamos agendados, viria a Chantel Cooley, ela viria para ministrar ao Empoderadas. Ela ia ministrar na sexta-feira à noite, a conferência começou na quinta. Quando foi na quinta, na hora do almoço, a bispa mandou no grupo da equipe: queridas, a Chantel não vem mais. Houve um problema no visto dela, ela não vai mais poder vir. Aí todo mundo: não, ok. Aí a bispa falou assim: gente, quem prega no lugar então? Tipo, em cima da hora não vem ninguém de fora, irmão. É por nós aqui. Aí a bispa, vocês acham que ela me liga, né? Como minha mãe. Que ela fala: filha, o que você acha? Tô pensando assim, não. Ela jogou lá no grupo da equipe: gente, Chantel não vem mais, a Karen prega no lugar. E aí as outras assim: isso, amém, vai ser benção, isso mesmo. Ai, também sinto, bispo, ai, é de Deus. Eu só falei: eu tô anotando o nome de cada uma de vocês, minhas amigas e tal. Todo mundo: amém, bispo, vai ser demais. É isso aí, a Karen mesmo. Aí, num primeiro momento, vocês acreditam que na verdade eu fui invadida eu fiquei brava de início? Eu falei: olha lá, sobrou pra mim. Gente, pregar já é algo bem desafiador pra mim. Agora, pregar de última hora piora um pouquinho. Pregar de última hora sem ter uma mensagem separada pra isso, tudo foi escalonando. Eu fazendo almoço, gente, tava fazendo um ovo. Eu falei: não é possível um negócio desse. E eu descobri, porque a pastora Paula, ela viu no grupo antes, ela mandou assim pra mim: filha, já estou orando por você, vai ser bênção. Eu assim: vai ser bênção o quê? Não tô fazendo nada na conferência. Tô de boa aqui na minha casa. Entrei no grupo e vi 40 mensagens: a Karen vai pregar, aleluia. Eu aqui, ó,
Amém. Quando eu fui pensar, o Senhor me lembrou que aí eu não tinha falado para ninguém. Porque isso, a conferência foi maio. Isso era o quê? Então, dia 8 de maio, dia 9 já. Dia 7? Já era maio, enfim, para começar no dia da conferência. Aí eu lembrei, no dia 15 de fevereiro, a Jaque tinha me mandado um recado assim: Pastora Paz, bom dia, tudo bem? Deus já te deu uma palavra para ministrar na nossa conferência Empoderadas 2025. Então, que você libere sobre as mulheres tudo aquilo que o Senhor já te deu. Só obedeça, Moisés. Deus é contigo. Aí depois ela me mandou assim: faz algum sentido? E na época eu pensei, falei, não fez, né? Porque todas as preletoras já estão fechadas, está tudo certo, mas amém. Guardei no coração, nem minha mãe sabia, meu marido não sabia, ninguém sabia dessa mensagem. Então quando tudo isso aconteceu ali no grupo, eu só peguei e falei, o Senhor tinha avisado. Bem que Ele tinha dito, só obedeça, Moisés. Voltei lá, printei o grupo, mandei para Jaque, agora fez sentido. Ela, glória, que o Senhor te fortaleça, eu sabia. Se a Jaque não tivesse mandado aquela mensagem, eu sei que ela depois falou para mim que relutou muito para mandar, que não fazia sentido nenhum na cabeça dela ela me mandar aquilo. Mas naquele momento onde para mim eu falei, eu vou ligar para minha mãe e perguntar o que ela estava pensando de fazer isso. A mensagem dela era a voz que eu precisava para me lembrar com convicção daquilo que o Senhor estava me chamando para fazer naquele final de semana. Seja ousado, querido. Se o Senhor te trouxer palavra de encorajamento para alguém, se o Senhor te despertar para orar por alguém, se o Senhor te levar, o fulano lá do meu trabalho, ele nem é crente, mas eu senti tanto para orar sobre isso, vá, seja essa voz na vida de alguém. Às vezes ele só precisa disso para se reposicionar naquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Para ele se lembrar quem ele é em Deus, para ele se lembrar que ele é amado, que ainda há propósito para a vida dele, que há esperança de alguma coisa. Você não sabe o caos, a guerra que cada um enfrenta em sua vida. Seja a voz que alguém precisa. Seja você aquele que carrega a palavra de bênção e não de derrota. Seja aquele que levanta, não aquele que derruba. Seja aquele que incentiva e não que critica. Seja aquele que aponta o caminho e não que confunde a mente. Seja a voz que alguém precisa. Em terceiro, saiba que o silêncio custa caro. O silêncio custa caro. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que isso significa, pastor? O que tem a ver o silêncio custa caro com esse texto? Tem a ver o que eu falei para vocês ali no início. Não é que serão condenados aqueles que não crerem. É que aqueles que não conhecem e não crerem já estão condenados. E onde eu entro nisso, pastora? Entra o seu silêncio em não falar a eles do amor de Cristo, porque eles já estão condenados. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não conhecem quem aplicar a fé? Seu silêncio custa caro. Lá na minha célula, na semana anterior, a gente estava até lembrando, mais uma vez, os velhos crentes de igreja vai lembrar. Você lembra daquele vídeo que tinha, que às vezes eles passavam de sábado à noite para aterrorizar os jovens, que era aquela carta do inferno enviada do amigo? Vocês lembram, né? Quem é velho de igreja lembra. Existe um vídeo nas profundezas do YouTube, que se você procurar, você vai achar aterrorizante, que é a experiência, claro, amigo, uma historinha, ok? Ninguém foi ao inferno e voltou para falar. Só uma historinha para aterrorizar os jovens da época. De um amigo que faleceu. E então os demônios vêm recolhê-lo e levar para o inferno. Enquanto ele vai indo essa jornada no inferno, ele escreve uma carta para um amigo que era cristão. E nunca havia dito, nunca havia falado do amor de Deus para ele. E ele começa a falar, estão me pegando, estão me levando para tal lugar. E aqui é assim, é angústia e tal. E você sabia? Você sabia de Deus, você sabia do céu, você sabia, e você nunca me falou. Aterrorizante, queridos, aterrorizante. A gente ia embora assim, pelo amor
de Deus, eu preciso falar para fulano. Será que fulano tem certeza que eu sou crente? Será que todo mundo lá tem certeza? Eu sou filha de pastor, eles sabem, né? Eles sabem que eles querem. Gente, eu ficava assim, gente, alguém quer ir na igreja só para ter certeza. Todo mundo ao meu redor sabe que eu sou crente. Alguém quer ouvir a palavra do Senhor Jesus? Porque isso nos atende. Querido, é isso. O silêncio custa caro. A palavra de Deus fala que será cobrado de nossas mãos. Era para você ter dito e não disse. Era para você ter derramado o amor de Deus e você derramou religiosidade. Era para você ter dito que Jesus era simples e você complicou o caminho. Era para ter dado um bom testemunho do amor de Cristo, mas na verdade você deu um péssimo testemunho como cristão. Será cobrado um alto preço. Não são só as palavras. E não é só o que você faz, mas também o que você não faz. Ah, querido, seu silêncio pode custar uma vida. Tiago 7,17 diz que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E a omissão é um pecado silencioso. Mas a omissão do evangelho é desculpa de quem é morno. É desculpa de quem ama mais a si mesmo do que os perdidos. O Senhor não te chamou para isso, querido. Não para o silêncio, não para fingir que não é com você. Não para fingir que também não é sua responsabilidade carregar essa mensagem. Mateus 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então a neutralidade é uma ilusão sua do confortável. Mas é pura ilusão. Estar neutro no meio de uma guerra, querido, é um caminho muito perigoso para você escolher tomar. Não estou falando só da guerra que está acontecendo lá. Não. Existe também, ore também sobre isso. Mas nós temos chamado vocês e instruído vocês, capacitando vocês há tempos, há anos, falando sobre a guerra moral que tem acontecido, a guerra cultural que tem acontecido. Já cansei de falar sobre isso aqui. O bispo, então, o que dizer? De quantas já dissemos sobre manifestar a cultura do céu aqui na terra. Para fazer isso não dá para ser omisso, não dá para ser neutro. Tem que se manifestar de alguma forma. Tem que puxar para si a responsabilidade de ser você aquele que vai manifestar uma cultura diferente no seu trabalho. Aquele que vai ser honesto no mundo onde todos ali estão sendo desonestos. Aquele que vai falar a verdade onde todos mentem. Aquele que vai fazer certo onde todos roubam. Você precisa se manifestar. Neutralidade não dá. É como se o inferno estivesse atacando com todas as armas possíveis. Os crentes, os não crentes, toda essa geração. E aí em neutralidade nós cruzamos os braços, porque está friozinho, está chovendo. E aí a gente só vem, entra, vai embora, amém, aleluia. Que série de mensagens ótima, né? Cartas de Deus, fazer alguma coisa a respeito. Não, os jovens estão aí para isso, né? Conferência de... A gente começa a transferir responsabilidades. A gente começa a perder o senso de urgência do que precisamos fazer em nome de Cristo. O Senhor está te chamando, querido. Faça alguma coisa com o que Ele tem te dado. Coloque em prática. Seja um colaborador do céu e não das trevas. Porque o texto que eu acabei de ler é o seguinte: aquele que não está juntando, está espalhando. Aquele que não está ajudando, está atrapalhando. Quer prova disso? É sua mãe um dia te chamar para ajudar a fazer limpeza na casa, você criança, adolescente, e ela tá a milhão, ela tá 550 volts no dia, geralmente um sábado de manhã. E você queria ver, irmão, quando vinha meu pai. Gente, quando meu pai se levantava para fazer faxina, ele ficava, mas quando ele falava, nós vamos limpar o quartinho do fundo, irmão, sai da frente. Aí ele falava, agora você não me atrapalha. Agora você sai da frente. Porque se ficar aqui, mas isso, mas aqui não está ajudando em nada, então sai que não me atrapalha. Não é assim? O Senhor está dizendo, você que não está ajudando, você que não está ajudando a fazer a obra, não está trabalhando, não está arregaçando a manga e indo para cima com aquilo que eu já capacitei vocês para fazer, então não atrapalha. Seja você quente ou frio, mas morno não.
neutralidade, omissão é fatal, é mornidão. O Senhor, diz o texto, é como se quisesse vomitá-lo da boca. Fica aquele negócio que não desce. Aquela pessoa que você não sabe até onde dá para contar. Então não atrapalha. Mas querido, não sei você, eu tenho uma convicção de que a Igreja Amor e Cuidado tem ajudado, tem trabalhado, tem acrescentado no reino de Deus. Então essa mensagem, essa série de mensagens, o dia de hoje é como um incentivo para que você se levante com ainda mais empolgação, com um sorriso no rosto, dizendo: estamos no caminho certo, estamos trabalhando, estamos sendo uma igreja relevante, estamos fazendo a diferença na geração, tem importância o que estamos fazendo, não é à toa, não estou brincando de vir ao culto, eu sou essa igreja relevante, pastora. Eu estou entendendo essa mensagem. É comigo. Deus tem contado comigo. Eu tenho feito uma grande obra. É para isso, não é para te desmotivar. É para que você saia daqui com convicção da revelação do que o Senhor tem te mostrado. É para isso, querido. Eu sei que você é um colaborador do reino e que você não está acomodado espiritualmente. Mas se tiver, já se lembre, já nesse dia volte a queimar. Diga: eu não saio daqui morno nem a pau. Eu não saio daqui com a sensação de que eu estou atrapalhando ao invés de ajudar. Eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero falar de Cristo, eu quero testemunhar a minha vida, aquilo que o Senhor tem feito em mim. Quero me capacitar. Quero cuidar de gente. Toma a tua cruz hoje. O que o Senhor tem te pedido? Nem todo mundo que é comissionado vai receber um microfone na mão, um óleo na cabeça e um cajado, irmão. Mas a cada um lhe é colocado o que é para fazer, a expectativa, o talento dado na tua mão. O que o Senhor te deu para fazer para a glória dele? Faça, não enterre. Coloque em prática. O Senhor está te dando expertise. Para que área você vai atuar? O Senhor tem te aberto caminhos no profissional. Aonde você vai? Com que excelência você tem trabalhado e aplicado aquilo que você é um grande empresário. De que forma você tem trabalhado dentro da sua empresa? Os seus colaboradores, que imagem eles têm de você? Que tipo de cultura você tem implementado na tua empresa? Quem é você? Carta de Deus. Que mensagem você carrega? O que dá para ler na sua vida? Então eu ouvi ele conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por mim? E a minha única resposta foi: eis-me aqui. Envia-me a mim. Não dá um santo desespero quando foi dada a você uma missão e alguém pega para fazer no seu lugar. Você fala: não, era para eu fazer. Já viveu isso? A mãe que fala: vai lá lavar a louça. Já vou, deixa que eu faço. Não, eu lavo. Há uma sensação de que você fracassou, uma sensação de que era simples de cumprir. E você só tinha um trabalho, que era pegar a bucha, colocar o detergente e lavar, era simples. Você fala: nossa, eu sou incompetente mesmo. É um exemplo bobo e simples, mas quantas missões, quantas coisas o Senhor tem pedido para você fazer e você tem conseguido ver Ele passar adiante essa mesma missão, porque você continua sentado no banco da igreja de braço cruzado. Não que você não possa hoje se levantar e fazer, mas a obra não vai parar por causa da tua inércia. Alguém vai pegar esse cajado e vai começar a abrir caminho por você. Que haja hoje, é disso que eu estou falando, é dessa santa inconformação que eu estou dizendo, que invada o teu coração de dizer: não, Senhor, você não vai passar para ninguém não, a missão é minha, eu vou fazer, eu tenho recebido capacitação e eu tenho recebido o poder de Deus, e eu vou fazer parte disso. Conte comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Não passa adiante a missão, não passe a outra geração o que é para essa geração fazer, o avivamento que é para essa geração viver, que vivamos então, não seja passado diante de nós. O céu que está se abrindo sobre nós em revelação, para que tenhamos convicção, então que seja feito a partir de nós. Senhor, aqui, ai de mim, sem ti estou perdido, dizia o profeta. Eu sei da minha incapacidade, eu sei que eu sou de impuros lábios, e que esse povo também está de impuros lábios, mas ai de nós, estou perdido sem o Senhor. Então me envia, toca a minha boca com as brasas do altar, para que eu seja santificado e possa fazer a tua obra. Mas conte comigo, faça a partir de mim, faça a partir desta igreja. E eu não sei você, mas de alguma maneira você tem que corresponder ao Senhor. O altar está aqui. O seu sim hoje talvez tenha um preço, mas o seu não vai custar mais caro. O seu não pode custar mais caro. Então,
Se coloque em pé e de alguma maneira corresponda. Responda ao Senhor. Reavalie sua vida. Reavalie as suas respostas ao Senhor. Reavalie como você tem tocado os seus negócios. Como você tem sido como amigo. Como você tem manifestado a sua família. Como marido, como esposa, como filho. Seja a carta de Deus aonde você for. Aonde colocar a planta dos seus pés. Manifeste a glória de Deus. Espírito Santo, eu oro nessa manhã, seja aqui, seja no online. Traga aos teus filhos uma revelação especial de quem eles são, daquilo que o Senhor espera deles. Abra os céus nesse lugar e manifeste o teu Espírito. Ele já tem do teu poder, ele já tem capacitação, mas que seja um marco, que seja uma experiência que marca o envio, o comissionamento. Isaías já era profeta. Querido, você já conhece o nome do Senhor, você já fala em nome dele, mas que haja hoje um marco, algo especial, uma revelação especial que vai te comissionar, que vai trazer convicção para você daquilo que o Senhor espera de você, e que você corresponda em nome de Jesus. Faça alguma coisa. Seja carta viva. Carregue o nome dele. Carregue aquilo que ele tem mostrado para você. Eu vou gastar a minha vida. Seja o anseio do seu coração. Não satisfazer somente os seus sonhos e anseios, mas os sonhos do Senhor, a vontade do Senhor, aquilo que ele espera de nós. Em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu quero gastar minha vida por ele. Isso não depende de eu ser uma pastora ou não, de eu ter um microfone na mão ou não. Até o ano passado, na minha cabeça, eu ia ser psicóloga, mas eu já tinha tomado uma decisão lá na minha infância. A minha vida é dele. Ele faz o que quiser de mim. Ele não precisa me contar os planos dele. Qualquer coisa que ele pedir de mim, ele tem. Faça essa oração nesse dia. Senhor, qualquer coisa que o Senhor quiser de mim, o Senhor tem. Eu vou gastar a minha vida por amor ao Senhor. O Senhor deu a sua por mim. O Senhor enviou cartas de Deus lá onde eu estava, para que eu fosse alcançado. Que eu seja hoje enviado, para que sejam alcançados. Em nome de Jesus, se comprometa com essa missão. Se comprometa com o espalhar do Evangelho de Cristo. Não tem data de validade, querido, é até ele voltar. Eu não sei quantos anos você tem, não sei há quantos anos você está na igreja. Deixa eu te dizer, não tem data de validade, é até que ele venha. É até que a última pessoa em Araçatuba seja alcançada. É até que a última pessoa no Brasil, nos confins da terra, seja alcançada. Não tem data de validade, não tem essa de passou meu tempo. Já cansei, já fiz muito. É até que ele venha. Aqueles que têm mais experiência adquiriram sabedoria treinando os mais novos para que sejam enviados. É uma união da igreja trabalhando nesse propósito especial, até que a última pessoa conheça o amor de Cristo.
até que o último perdido, até que a última pessoa em conflito lá fora, precisando ser amado, seja alcançado por esse amor que te alcançou. Ore ao Senhor essa semana, se desafie, peça que Ele abra os seus olhos e te mostre. Eu me lembro uma vez que eu dirigindo o carro na rua, o Senhor me incomodou, Ele falou: encosta o carro e fala com aquela mulher. E mais uma vez naquele dia o medo me paralisou. O sinal abriu, eu segui com o carro, o trânsito estava uma loucura. E a hora que eu passei o semáforo, Ele falou assim: por que você fica me pedindo então para te dar a oportunidade, para que você faça algo fora dessa zona de conforto, se quando eu te mostro você não faz? Para de me pedir. Querido, me deu um desespero, eu dei a volta no quarteirão, quando eu voltei no semáforo ela não estava mais lá. Se não for para manifestar a glória de Deus em ação, em amor aos perdidos, então para de pedir por mais unção, mais poder. Tenha consciência daquilo que o Senhor está derramando sobre essa igreja, que é para capacitação e envio para uma grande obra. Não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas tenha consciência que o que Ele está fazendo não é para o nosso umbigo, não é para o crescimento do nome da Igreja Amor e Cuidado, não é só para que o seu negócio fique famoso. Tudo é para a glória de Deus, tudo é por amor àqueles que precisam conhecer o nome do Senhor. Peça sim o poder de Deus, mas arregace as mangas e comece a clamar por perdidos e trabalhar em nome do Senhor. Se não for para isso, então pare de pedir. Porque o Senhor mostra, o Senhor te coloca em oportunidades. O que Ele mais ama, querido, são vidas. Peça a Ele que derrame esse amor no seu coração, para que você volte a queimar de amor por vidas. Isso é o que nos move, isso é o que move tudo que nós fazemos. Toda essa estrutura, todo o voluntariado, todos os domingos, todo o nosso trabalho no pastorado, tudo que fazemos é por vidas. Se parar de ser por vidas em algum momento para você, reconsidere, sente, ore, chore, recalcule a rota, porque é por vidas, é para ser carta viva nas mãos de Deus. Que hoje, essa experiência seja mais uma vez uma revelação especial. Te reposicione em quem você é, como você está perdido sem Ele, e que o poder que Ele tem te dado é para responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer uma última oração. Eu não sei se você hoje precisa se reconciliar com Cristo. Talvez você nunca tenha feito essa oração, entregando sua vida a Jesus. Se você precisa entregar sua vida a Jesus, conhecer esse amor, que não sei se deu para você perceber, esse amor arrebata, esse amor nos deixa sem jeito, esse amor nos faz chorar, nos faz nos emocionar, porque esse amor resgatou tudo em nós. Se você precisa se encontrar com esse amor nesse dia, se você ainda não veio aqui à frente, eu quero te convidar a vir. Nós queremos abraçar você, derramar esse amor sobre a sua vida. Se você quer se reconciliar com Ele, você já o encontrou um dia, Ele tem saudade de você, essa casa quer cuidar de você. Então venha, se você quiser ficar no seu lugar e só fazer um sinal com a sua mão, e quem estiver ao seu redor, eu peço que dê um abraço nesse irmão, ore junto com ele. E você, querido, que nessa manhã quer dar uma resposta positiva ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, conte comigo, eu oro para que você levante a sua mão como uma resposta ao Senhor. E eu vou finalizar esse culto orando dessa maneira: Jesus, eis aqui, Igreja Amor e Cuidados, filhos disponíveis para fazer a grande obra que o Senhor tem para fazer em Araçatuba, a começar nas casas deles, aonde eles estiverem, em seus ambientes de trabalho, transformadores de ambientes que carregam a glória do Senhor. Que, Pai, nesse dia seja um marco de onde nós nos reposicionamos e entendemos a necessidade de corresponder ao que o Senhor tem nos pedido para ser e fazer. Em nome de Jesus, enche os teus filhos com ousadia e coragem. Eu repreendo o espírito do medo, da mesma maneira que o Senhor tem derramado sobre mim a ousadia, que é puramente do céu. Eu oro para que o Senhor venha sobre os teus filhos, e aqueles que estavam paralisados em medo sejam colocados em movimento agora, em nome de Jesus. Que eles
sejam chacoalhados para fora de sua zona de conforto e colocados na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Até que o Senhor venha, nós nos comprometemos a fazer o que o Senhor tem nos pedido para fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, saia daqui, querido, com essa convicção. O Senhor é bom e Ele tem te chamado para uma grande obra. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces ricas consolações do Espírito Santo, bem como o seu poder capacitador, estejam sobre cada um de nós, até que Ele venha.